Vidas passadas e a arqueoastrologia. Meu nome é Sérgio Seixas e hoje eu vou trazer um pouquinho dessa construção das vidas passadas e a arqueoastrologia. Quando eu era criança, esse é um exemplo que eu sempre conto, que é importante, que eu acho necessário, eu aprendi isso na prática, né? Quando eu era criança, eu ouvia de que as crianças nasciam com uma fita virgem e que os pais acabavam gravando nessa fita virgem uma série de informações, assim como a escola, assim como a sociedade. E na medida que eu fui crescendo, eu fui questionando essa visão, e quando entrou a astrologia na minha vida, em 1981, mais precisamente em agosto de 1981, eu fui vendo que essa versão era uma versão furada, de que as crianças nasciam uns anjinhos todos zerados, e que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Não. Quando eu fui estudando ao longo dos anos astrologia, e um estudo não só teórico, mas um estudo prático, clínico, com pessoas, muitas pessoas, diariamente, ao longo de... São 4 décadas, 41 anos, né? Eu observei que uma criança, quando nasce, já tem aquela carta natal, a partir do dia, mês, ano, local e horário de nascimento, tem o mapa, e você já pode falar uma série de coisas. A criança tem 1 minuto de vida, 30 segundos, 5 minutos de vida. Claro, você não vai falar o que vai acontecer, porque a gente, de fato, graças a Deus, a gente não sabe, mas a gente pode falar de recursos, de talentos, de dons, de dificuldades, de coisas que essa criança, essa alma já vem trazendo como temas de trabalho, né? E aí foi ficando claro para mim que as encarnações, elas trazem temas de trabalho, né? Assuntos que ficaram pendentes. E também temas de trabalho é o exercício também de recursos, de dons, de talentos, de potências. Então, esse jogo de luz e sombra, esse jogo de potências e impotências, já vem impressa na carta natal por conta de uma trajetória. A gente não nasceu ontem, a gente está aí há muito tempo nessa história. Repetindo, né? Repetindo de ano, repetindo algumas matérias, né? E tem coisas, por exemplo, que não aparecem na carta natal, não aparecem no mapa, porque a pessoa provavelmente ou ainda não se deparou com aqueles assuntos ou já resolveu aqueles assuntos, aqueles temas. A gente tem uma crença de que a vida, a gente vai escolhendo o nosso bel prazer, o que nos interessa. Não é bem assim, não. A gente tem um certo arbítrio, não tenha dúvida. A gente tem um certo arbítrio. Mas acontece que é como se dissesse, você chega numa espécie de uma pizzaria, você tem um arbítrio para escolher qual pizza você quer, mas você está limitado àquele cardápio. Você não pode pedir um sabor que não tem ali naquele estabelecimento. Então, esse estabelecimento aqui, chamado Planeta Terra, né, processo encarnacional, cada um tem o seu cardápio. O cardápio que foi construído através das escolhas, através dos plantios e das colheitas que a gente vem fazendo. Tudo que a gente, na verdade, não integrou, não assimilou, não vivenciou profundamente, não resolveu do ponto de vista mais profundo, aparece como tema de trabalho. Como também questões que estão super resolvidas, que aparecem também como tema de trabalho, em forma de potência, de talento, de dom, de recurso, né? Bem, isso parece claro. Você pega um mapa, como é que você pode pegar um mapa de uma criança que nasceu? Você pode falar 2 horas, 5 horas, 10 horas, dias e dias sobre aquele ser que acabou de nascer. Ainda nem viu o pai, ainda nem mamou. Pois é, e lembrando que isso não tem nada a ver com determinismo, isso não tem nada a ver com determinismo, no sentido, estava escrito nas estrelas que você viveria, não. A gente traz na nossa psique os temas que a gente veio se ocupar aqui. Temos temas luminosos e temas difíceis, temas sombrios e tudo mais. Essa é a nossa saga, essa é a nossa história. A arqueoastrologia, que também é o fruto dessa pesquisa ao longo de 4 décadas, né? Ela vem através de uma indignação.
Sabe lá o que é você lidar com milhares de pessoas e a carta natal? E a simples carta natal já mostrar, gente, por que você está tão perdido? Por que você não está entendendo nada? O teu mecanismo afetivo, o teu mecanismo profissional, a tua relação com o sagrado. Escuta, de onde é que você veio? Para onde é que você pensa que vai? Quem você pensa que é? Aliás, quantos anos você pensa que tem? Né? Como é que foi essa história? Você escolheu essa mulher, escolheu esse homem, casou, teve esses filhos, você veio desses pais. Por que esses pais? Por que teus pais? A resposta, sei lá por quê. Né? Pois é, não é que um astrólogo saiba de tudo, ou que a arqueoastrologia saiba de tudo, não. Mas quando ela lida com arquétipos, quando ela lida com símbolos, e quando ela lida também com uma certa alteração de consciência, quando está diante do cliente, né? E aí entra a intuição, entra a técnica, entra uma porção de coisas, algumas informações são liberadas. Algumas informações são liberadas através da técnica, da leitura astrológica e da leitura arqueoastrológica, que é uma leitura mais profunda, como o próprio prefixo sugere, arqueo, é como se fosse uma arqueologia da psique. Né? E o céu astrológico, o céu individual daquela pessoa, é um céu arqueológico daquela psique, daquela alma, daquela essência daquela pessoa. Então, a indignação que pariu essa arqueoastrologia, né, por mim e por Lígia Franklin, é uma indignação. Como é que pode você estar tão confuso, tão perdido, tão isso com aquilo, com os temas tão claros, os temas de trabalho tão claros? Evidentemente que é bom deixar claro que, por mais que a carta natal nos coloque na nossa frente o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que deveria ser feito, isso não significa que no dia seguinte a pessoa vai resolver todos os problemas, que não é assim. Porque a pessoa precisa de um tempo de maturação, um tempo de digestão, um tempo que às vezes esse tempo ele tanto pode levar meses, anos, como pode levar algumas encarnações. O fato da arqueoastrologia, que ela é fruto dessa indignação, por que tanta perdição, por que tanta confusão, quando a gente tem aí no mínimo 6.000 anos de informações que colocam para a gente já qual é o caminho, qual é a clareza da história. Entendeu? Fica claro. Só que quando a gente sistematiza, né, 5 abordagens dentro da arqueoastrologia, que é a astrologia natal, a astrologia kármica, a astrologia dármica, a exoastrologia, o instante criador, é como se dissesse assim, olha, nós vamos cercar aqui por todos os lados a possibilidade do medo, né? Querer uma fuga. Olha, eu tô com uma série de indagações, estou confuso, mas ó, eu não quero a resposta não, porque sabe qual é o problema da resposta? Que eu acho que eu vou ter que honrá-la. Eu acho que eu vou ter. Me deixa perguntar, me deixa questionar, me deixa. Porque, inclusive, a minha indefinição, a minha insegurança, meu medo, minha confusão me definem no mundo. Né? É um papo chato, isso é um papo bom para a gente poder, na clínica psicológica, na clínica psicoterápica, perceber todo o mecanismo de boicote, de sabotagem. Ok, eu quero, mas não quero. Eu tenho dúvidas, mas não, por favor, não me ajude. Eu te peço ajuda, mas não quero ser ajudado. Esse joguinho chato, que já são milênios com esse joguinho chato, um joguinho masturbatório. Então, essa arqueoastrologia ela vem dessa indignação. Eu falei assim, olha só, eu não aguento mais ficar ouvindo mimimi, quando na verdade está estampado na cara qual é, de onde você está vindo, quem você é e para onde você está indo. Insisto, essas informações elas podem ser colocadas de uma maneira muito orgânica, mas elas podem ser vivenciadas pelo cliente de uma maneira mental, racional, intelectiva, cognitiva, fria, distante, teórica. Nossa, que bacana, que legal, não sei o que, não muda nada, não transforma coisa nenhuma. Né? O uso que cada um faz de um conteúdo é uma coisa do processo metabólico de cada um. O fato de você saber qual é o caminho não significa que você vai se realizar naquele caminho hoje ou amanhã. Mas você vai ter que se realizar mais cedo ou mais tarde, ou quem sabe mais tarde ou mais tarde.
Tá? É bom lembrar que o tempo psíquico, o tempo de maturação, o tempo das fichas caírem é um tempo muito próprio. Não é a verdade vinda do alto, da arqueoastrologia, que abre todo um panorama. Não, as fichas caem com muita frequência, as pessoas ficam assim, muito impactadas com esse trabalho, mas cada uma tem um tempo. Cada uma tem um tempo de atitude, de ação e de colheita também. Né? Então, é, as vidas passadas dentro desse sistema é a segunda etapa. Só para relembrar um pouco, a primeira etapa é a astrologia natal, a interpretação da carta natal, que procura responder uma pergunta fundamental: quem sou eu? A segunda etapa é a astrologia kármica, que procura responder a pergunta: vem cá, de onde é que eu estou vindo? Da onde eu estou vindo? E aí é uma coisa maravilhosa, porque a gente vai falar da ancestralidade sanguínea, né, familiar, vários pais, mães, países, tradições, histórias, mas não como uma curiosidade cultural ou uma curiosidade assim supostamente factual, mas essas informações kármicas elas têm que mobilizar, porque a gente vai direto em alguns padrões que se repetem. Padrões que, quando a gente olha para o céu, a gente está olhando para o passado. Quando a gente olha para a carta natal, a gente está olhando para o passado. Quando um cliente chega no consultório de um astrólogo, o astrólogo não faz o mapa para aquele dia. Ele pega o mapa do dia que a pessoa nasceu, 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás. Por quê? Porque esse céu que vai falar dos temas que a pessoa veio trabalhar, que a pessoa veio empreender aqui. Mas isso também não é só por uma escolha, então eu escolhi nascer no planeta Terra, não é bem assim que a banda toca, não é bem assim que a coisa funciona. A gente tem um arbítrio, ele é reduzidíssimo, mas que a gente tem que nascer aqui, né? Homem ou mulher, e trabalhar alguns temas como medos, determinados medos, falsas coragens, gênios, genialidades, inteligências assim estratosféricas, inseguranças, fobias, né? Taras, disfunções sexuais. Isso tudo, eu não trabalho muito, eu não fico refém de sintomas. Por detrás de sintomas sempre tem uma causa. Eu vejo que as pessoas elas se distraem muito com os sintomas. Né? Meu problema é que é ansiedade, meu problema é que isso é ansiedade. Não, ansiedade é sintoma. Meu problema é que eu tenho muito medo disso. Medo é sintoma. Minha questão é que eu me sinto muito bloqueado. O bloqueio é um sintoma. A gente não pode ficar refém do sintoma. O que vem antes disso? Bloqueio por quê? Essa função das vidas passadas, que é a segunda etapa da arqueoastrologia, é tentar responder por que esses padrões se repetem nesta encarnação. E aí vem a terceira etapa, que eu não vou desenvolver aqui, a terceira etapa do sistema da arqueoastrologia, que é a astrologia dármica. Né? Para que eu nasci? Né? Para onde eu deveria estar indo? O que eu estou fazendo aqui nesse corpo, nesse planeta, nesse momento? Um quarto é a exoastrologia, que é a astrologia que fala sobre a nossa natureza híbrida, ou seja, de seres, de exoseres, de seres estelares que moram, que habitam dentro da nossa estrutura genética. A gente não é feito do macaco e ponto final, não. A gente tem uma série de informações genéticas que faz com que a gente seja um complexo de informações, um complexo de tendências, uma sofisticação. Repare que o nosso ego é frajola, é muito frágil, é muito incipiente para dar conta da quantidade, da qualidade dessas informações que somos, já de berço, já de longuíssima data. E a quinta etapa é o instante criador. O instante criador é um nome que nós demos, eu e Lígia, para trânsitos, progressão secundária, direção simbólica, revolução solar, todo esse processo, um instante criador. É bonito isso, porque fala da nossa capacidade de poder criar o instante. Criar, recriar, reinventar, ressignificar, e não aquela coisa, meu Deus, eu fui fazer meus trânsitos, então agosto vai ser péssimo, por isso setembro vai ser bom por aquilo. Eu me recuso a colocar tanto o cliente quanto a mim mesmo como marionetados por forças que vêm do alto.
Essas forças que vêm do alto, elas também vêm de dentro da gente. E elas sempre dialogam com a nossa capacidade de metabolizá-las, de digeri-las. Afinal de contas, nós temos um negócio chamado consciência. Nós temos consciência, nós somos conscientes até certo ponto e precisamos, um belo dia, sermos a consciência. Então, hoje eu trouxe muito rapidamente para falar sobre a segunda etapa da arqueoastrologia, que é vidas passadas, né? E a arqueoastrologia, para lembrar isso, para que fazer vidas passadas? Jamais por uma curiosidade. Até porque vidas passadas numa carta natal não tem nada a ver com, olha, eu vejo aqui que você foi Cleópatra, que você foi Napoleão, que você foi William Churchill. Bobagem, besteira, nada disso. Nada disso. A gente começa a compreender por que certos padrões emocionais, padrões afetivos, padrões comportamentais acontecem. Por que a gente atrai determinadas relações, determinadas pessoas, determinadas situações. Né? Isso não, a gente pensa que a gente tem uma capacidade de escolha enorme, né? Fomos nós que escolhemos. Olha, basicamente nós somos reação, basicamente nós somos reativos. Né? Um homem livre, uma mulher livre é um evento raríssimo. Mas existe? Existe. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, curar-se na doença, do que curar-se da doença. Digamos que existe uma doença que não tem cura, mas você se cura nessa doença incurável, que é lidar da incrível, né, maneira, da melhor maneira possível, essa doença. O mesmo eu digo em relação a essa prisão que a gente vive. É possível se ser livre na prisão? É possível. É possível. Como se fosse o efeito Mandela. Agora, o efeito Mandela na minha boca é diferente do que se fala por aí. O efeito Mandela, na minha colocação, é um homem livre que ficou 27 anos preso. Então, ou seja, você sai da Matrix sem sair dela. Mas como é que você faz isso? É consciência, consciência, consciência. Não tem duas palavras, é só uma, consciência. E também no início é ter consciência, depois é ser consciente. E lá na frente é ser consciência. E o conhecimento, ele liberta o conhecimento, é no conhecimento que a gente vai preparando a possibilidade do amor lá na frente. O que a gente chama de amor é um gostar, é uma empatia, a gente acaba se identificando com A, com B, com C e tudo mais, mas o amor, ele necessariamente, ele é parido pelo conhecimento. O conhecimento que num primeiro momento ele pode parecer vir da cabeça, do mental. Mas quando a gente vai caminhando, avançando, esse conhecimento ele é plenamente experiencial, ele é orgânico, ele é 100% vivencial. E ele transforma. Né? Então, quando a gente conhece as nossas tendências kármicas, quando a gente conhece de onde a gente veio, e outra coisa, né, de onde a gente veio, isso em termos, porque numa sessão, por exemplo, de 1 hora de vidas passadas, a gente fala muito e não chega a 1%. Mas também não é importante falarmos uma sessão de 5 horas, de 8 horas, a gente ter 30 sessões para falar o máximo de informações de vidas passadas. Isso só confunde, isso só piora, isso só atrapalha. Na arqueoastrologia, a gente trabalha com um conceito chamado dominantes. Dominantes é a arte de você interpretar um mapa em 30 segundos ou em 1 minuto. Você imagina a cena, sempre quando eu estou dando aula, eu dou um exemplo mais provocativo, que você está na fila do ônibus e o ônibus está chegando e você pega o mapa, mostra para um astrólogo, fala assim, escuta, vem cá, o meu ônibus está chegando, dá para você interpretar meu mapa rapidinho? Quem trabalha com dominantes do mapa, você olha para o mapa e fala na lata qual é o tema daquela encarnação. Não importa se o ascendente é X, Y, Z, se a Lua está aqui ou acolá. Quando você olha, tem uma frase do Jung que eu gosto muito, né? O sonho já é a sua própria interpretação. Né? Eu até viajo na maionese dizendo que um dia nós não precisaremos de ninguém interpretar os nossos sonhos. Eu viajo mais ainda na maionese quando eu digo que um dia
Não precisaríamos de astrólogos para interpretar o mapa. Imagina uma criança, um jovem, pegar o mapa, ficar meditando, olhando para o mapa e as fichas caindo, e as coisas sendo realizadas dentro da própria pessoa. É assim que se dá. Se o ônibus está chegando em 30 segundos e o astrólogo vai fazer, você olha o olhar da dominante e diz assim, olha, teu mapa fala disso, ou, e aquilo fica pelo menos para a vida toda. Porra, mas você fez uma sessão com o sujeito? Não, eu não fiz uma sessão, fui ali no ônibus, assim, esperando, eu entrei no ônibus, me despedi dele, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Por quê? Ele não chegou, teu signo é tal, teu ascendente é tal, tua lua é tal. Isso é muito importante falar disso. Mas acontece que tem uma coisa muito mais importante, que é você pegar o helicóptero e olhar de cima o mapa, do que descer e se perder um pouquinho no labirinto. E a arqueoastrologia, ela nasce dessa indignação. Escuta, vem cá, você está perdido por causa de quê? Você está vindo da onde? Você está indo para onde? Afinal, quem é você? Essa pergunta ela tem milênios. Só que ela fica numa névoa, ela fica numa abstração filosófica, Quando você pega a carta natal, é evidente que a carta natal, o mapa astral, não vamos, na minha fala, tudo parece muito objetivo, muito claro, muito factual, mas tomemos os devidos cuidados, porque o mapa astral, a gente lida com aspectos metafóricos, simbólicos, arquetípicos e subjetivos. Sim, e daí? Qual é o problema? Tudo isso que eu acabei de falar, inclusive, né, a subjetividade, ela é a mãe da objetividade. O sentimento, o sensível, é fundamental. A gente fica, desde o século XIX para cá, quase que como uma reação também, a 10 séculos de Idade Média, a gente dá valor àquilo que é tangível, aquilo que é palpável. Escuta, isso até a terceira página é muito legal. Até a terceira página, bacana, ciência ocidental, iluminista, cara, dou maior força. Mas vamos baixar a bola, vamos baixar essa bola, porque o ser humano, talvez ele tenha uma dízima de racionalidade. E o resto é subjetividade, é sensibilidade, é profundidade, por isso a palavra arqueoastrologia. Porque a gente vai escavando, e não tem fim. Quer ver uma coisa que é pouco dita por aí? Quando os arqueólogos, eles começam a fazer investigação, eles fazem um mergulho relativamente raso na Terra. Eles escavam algo de poucos metros, às vezes a poucas dezenas de metros. E aí a datação sempre é aquela, né? 1000, 2000, 3000, quando muitos mais ousados chegam a 10, 12 mil, mas isso já é quase uma heresia para o mainstream da arqueologia. Mas você imagina, eu afirmo isso, se fizesse um mergulho profundo a 100, 200 metros abaixo, iam se encontrar civilizações de tempos muito mais antigos, assim como no oceano também. Assim funciona a psique humana. A psique humana é isso. Quando a gente fala de registros acásticos, a gente dá a impressão de que tem uma biblioteca em algum lugar. Tem. Essa biblioteca, sabe onde é que ela mora? Em todos, dentro dos átomos. Dentro dos átomos, ou seja, dentro de nós. Mas a gente também não precisa lembrar de tudo. Mas a gente precisa lembrar do essencial. E esse essencial é da nossa história. Tanto a história do João, quanto a história do homem João, do ser humano João, do sapiens. Porque senão, nós somos órfãos, com pais biológicos fazendo dando aquele continente afetivo, isso na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses, os pais biológicos dando aquele continente afetivo. Mas nós somos órfãos. Você sabe a tua história? Você que está me vendo, você sabe a sua história. Não é a história da tua infância, e muitos nem lembram, né? Muitos nem lembram. Eu acho interessante, às vezes eu estou interpretando uma carta natal, e a pessoa fica me olhando com cara de paisagem, eu falo assim, essa pessoa ela precisa ser tocada. E aí eu faço uma técnica de direção simbólica, que eu vou perguntando algumas datas do passado, né? Poxa, dá a impressão de que esse cara é um bruxo, um vidente. Não, estou usando uma técnica astrológica de direção simbólica, olhando lá para trás, vou perguntando aos 18 anos, aos 15, aos 14, aos 19, e é impactante, né? E
eu vou, às vezes eu chego na gestação, ou com 4 meses, com 1 ano, 2 anos. O objetivo é sensibilizar a pessoa para perceber o seguinte: escuta, olha só, eu acho que agora que eu estou entendendo que essa ferramenta chamada astrologia, e agora a arqueoastrologia, ela me abre, me rasga e mostra as minhas vísceras, a minha história, né? Da onde eu estou vindo, as vidas passadas, para onde eu estou indo, a astrologia dármica dentro desse sistema arqueoastrológico. Então, para que vidas passadas? Vamos tirar a possibilidade de curiosidades. A gente não se deve mexer com conhecimento sério, com curiosidade. Porque a gente tem que sentir um chamamento, uma convocação, uma necessidade, algo mais profundo. Principalmente na astrologia kármica, na astrologia dármica, que é o segundo e o terceiro, a segunda e a terceira etapa dessas 5 etapas, que é uma astrologia quíntupla, chamada arqueoastrologia. As vidas passadas, elas nos trazem respostas sobre padrões que a gente está vivendo. Quase todo mundo fala: Sérgio, mas parece que você está descrevendo a minha vida atual. Eu falo assim: mas não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente. Até, claro, até que a ficha caia, até que a consciência amplie, até que você se torne quem você é, até que você se torne cada vez mais presente, dá para ser totalmente diferente. Mas do contrário, não. Inclusive a educação que a gente tem dentro de casa, fora de casa, religiões, nas escolas, tudo, é para a gente não ter essa lembrança, é para a gente não ter essa recordação de quem nós somos. Entende? Porque fica mais fácil a gente ser manipulado. Nós, órfãos, ontológicos, digamos, a gente está aí na sobrevivência, correndo atrás do prejuízo, tentando não adoecer, tentando não sofrer, tentando pagar as contas, tentando... E quando, na verdade, a nossa natureza é uma natureza celebrativa. A nossa natureza é celebrativa, é para a gente estar celebrando a existência. Mas não como pessoas alienadas, mas como pessoas que sabem qual é a sua natureza e sabem o paraíso onde mora. Quando a gente fica refém das notícias do jornal, dá a impressão de que o mundo tem a ver com essas notícias. Essas notícias horrorosas que a gente fica são dados de realidade. Mas existem bilhões de realidades. Existem bilhões de realidades só aqui no planeta Terra. Não são os jornais nem as redes sociais que vão falar da realidade. Não existe a realidade. Então repara que toda vez que a gente traz o prefixo arqueo, a gente está lidando de camadas, 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 horizontes e paisagens. Isso tudo é para nos potencializar, para a gente curar repetências, redundâncias, repetições de padrões. Repetir um padrão é mais uma escravização. Você se sente escravo, você se sente obediente a uma força sinistra. Todo mundo adora a palavra liberdade. E acha que liberdade, de repente, é uma calça jeans, um cigarro na boca, um cabelo comprido. Liberdade é você poder saber quem você é, lembrar da tua história e saber para onde é que você está indo. Né? Eu sempre também dou um exemplo, quando a pessoa, digamos, eu dou um exemplo que eu repito com frequência, que fica muito claro. Né? Quando você, numa terça-feira, por exemplo, vai dormir e está devendo ao banco 10 mil reais, quando você acorda na quarta, essa dívida não está zerada, pelo contrário, ela continua com pequenos juros. É assim se dá. Quando a gente reencarna, quando a gente nasce novamente, todas aquelas dívidas e aqueles créditos nascem com a gente. Até o momento que a gente consegue integrar essas forças. Né? Quando elas se integram, a gente ascende, a gente desperta. Né? Falar de bloqueio, de trava, de medo, de insegurança, de rejeição, de abandono, bobagem, bobagem, bobagem. Já foi tempo. Mas não, a nossa cultura é uma cultura de retroalimentação dessas neuroses, que são reais até que deixem de ser. E elas deixam de ser através da consciência. E a consciência através do conhecimento. Então, eu encerro aqui a minha fala. Hoje eu trouxe vidas passadas e arqueoastrologia,
Na verdade, eu não falei extensivamente sobre vidas passadas, que é um trabalho absurdamente maravilhoso, né? E quando eu faço astrologia dármica, que é a terceira etapa, eu sou obrigado muitas vezes a pensar a astrologia kármica para poder situar melhor, porque quando a gente fala assim, é para lá que o teu mapa aponta, sempre é bom dizer, é de cá que você está vindo, né? Mas Sérgio, antes de você parar esse vídeo, me responda uma coisa. Eu sempre achei que a vida era uma coisa mais solta, que a gente tem uma gratuidade, que não tem um propósito específico. Eu sempre achei que o propósito era a gente ser feliz e que cada um tem um jeito de ser feliz. Tem gente que gosta de tomar uma Coca-Cola e ser feliz, tem gente que gosta de subir o Himalaia e ser feliz. Eu sempre achei isso. Agora parece que vem um conjunto de teorias para enquadrar uma pessoa. Gente, eu quero ser livre. Quer dizer, essa baboseira que eu acabei de falar agora, essa baboseira que a gente, essa sensação de uma liberdade. Sabe quando você. Sabe, qual é a liberdade que você tem na prisão? É o seguinte: toda quarta-feira de manhã a gente pega um banho de sol, a gente toma um banho de sol e tem uma pelada. E eu tenho arbítrio de escolher se eu quero jogar na defesa, no ataque ou no meio de campo. Ah, então é essa a liberdade que você tem, né? Quer dizer, aquele banho de sol de manhã na quarta-feira dentro da prisão, na hora do futebol, você pode escolher se você vai jogar no gol, no meio de campo. Ah, interessante, grande liberdade. Gente, vamos acordar. Essa liberdade existe, a liberdade dentro da prisão e a liberdade fora da prisão, mas só a consciência. E esse sistema, né, de 5 astrologias, chamado arqueoastrologia, é fruto de uma indignação. Né? Chega, vamos dar uma parada do mimimi, nem dizer, olha, eu sou assim porque meu passado é de beber, eu sou assado porque meus pais, não sei o quê. Claro que essas coisas influenciam, mas não são matrizes. Pai não é matriz, mãe não é matriz de conflitos que são muito atômicos, são conflitos atômicos, são conflitos regressivos, são conflitos anteriores a esse pai, anteriores a essa mãe, anteriores a essa infância. Quando é dito numa sessão de vidas passadas que você escolhe pai e mãe, não é assim, eu estou lá em cima, eu vou escolher quando nascer um pai bem legal. Não, 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 não. É uma escolha inconsciente de um pai que vai dar continuidade aos temas de trabalho que você vinha, e uma mãe que vai dar continuidade. Por isso, os consultórios de psicanalíticas, de psicanálise, de psicoterapia, de psicólogo, está cheio. E graças a Deus, por um lado, né? Que bom, por um lado. Mas por quê? Porque quando a gente acorda e que vê que o pai, a mãe, meu Deus, que dificuldade lidar com pai, com mãe, não sei o quê, eu quero ser diferente deles. Por que isso? Por que isso? Porque pai e mãe, eles representam uma certa continuidade do trabalho que você vinha desenvolvendo, ou por empatia ou por reatividade, entendeu? E quando você se torna livre através da consciência, das fichas que caem, gente, amor por esse pai, amor por essa mãe, eles fizeram realmente o que eles podiam, o melhor deles, o melhor que eles podiam. Mas essa compreensão, esse perdão não pode vir gratuitamente assim. A gente não pode sair propagando perdões à torta e à direita, não. Só a consciência é capaz de perdoar. Entendeu? Então, e a consciência, ela só perdoa através do conhecimento. Né? Esse interesse, eu me interesso por mim. Ah, mas que pessoa egoísta. Não, 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 que pessoa sábia. Eu, para chegar em você, eu gostaria de saber quem sou eu para chegar em você. Né? Porque senão é um objeto dialogando com outro objeto. Eu queria me tornar sujeito, indivíduo, protagonista do meu caminho, para eu poder me relacionar com você também, sujeito, indivíduo e protagonista do seu caminho. Isso é impossível? Essa indignação que funda a arqueoastrologia. Não nos perquemos com tanta, sabe, parece que a gente naturalizou o caos, a confusão, o medo, parece que já é um charme isso.
Parece que já não... não sei, talvez, quem sabe, né? Eu trabalho com o que eu não gosto a vida inteira. Meu casamento tá uma merda, eu tô no quarto casamento. A arqueoastrologia não é para fazer pessoas perfeitas, não. Que não se separam num casamento, que acertam tudo. Não é nada disso. Não é receita de bolo, não é fórmula mágica. Entendeu? É uma cartografia da tua essência, da onde você está vindo para onde você está indo. Como é que você vai manejar isso? Ninguém sabe. Só você. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, onde a gente falou um pouco sobre vidas passadas e arqueoastrologia. Tá? Forte abraço, em breve a gente se vê.